Olá, eu sou Guto Azevedo, professor de matemática, e este é mais um vídeo sobre o PET volume 4. Para assistir a todos os vídeos que já foram publicados até o momento, clique no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. E se você quiser assistir aos vídeos antes deles serem publicados no YouTube, se inscreva no meu canal no Telegram, tem um link na descrição do vídeo. Eu publico os vídeos lá primeiro, depois é que eles se tornam públicos no YouTube. E na descrição do vídeo também há links para você acessar o meu site e as minhas redes sociais. Depois dá uma olhadinha lá. Agora, vamos às atividades. Nesse vídeo vamos ver alguns casos especiais de função afim. Nós temos a função linear, que é da forma f de x igual a ax, com a diferente de zero e b igual a zero. A função linear é um caso especial de função afim e seu gráfico é uma reta não paralela aos eixos coordenados, que passa pelo ponto de coordenadas 0, 0, é a origem do plano cartesiano. Tem também a função identidade, com a forma f de x igual a x. A função identidade é um tipo particular de função linear em que a é igual a 1 e b é igual a 0. A função identidade é estritamente crescente, porque o coeficiente a é positivo, o coeficiente a é igual a 1, e o seu gráfico é uma reta oblíqua que faz 45 graus com o eixo das abscissas, que é o eixo x, porque y é igual a x. Agora vamos ver os gráficos de algumas funções lineares. Aqui você vê o gráfico de f de x igual a 2x. Essa é uma função linear, porque a é diferente de zero e b é igual a zero. E também é uma função crescente, porque o valor do coeficiente a é maior do que zero. Nesse caso, o coeficiente a é igual a 2. Agora você vê o gráfico de g de x igual a menos 3x. Também é uma função linear, porque o coeficiente a é diferente de zero e o coeficiente b é zero. Nesse caso, g é uma função decrescente, porque o coeficiente a é menor do que zero, o coeficiente a é menos 3. E por último, nós temos o gráfico de h de x igual a x, que também é uma função linear, porque o coeficiente a é diferente de zero e o coeficiente b é zero, e essa função linear especificamente é uma função identidade. Ela é uma função crescente, porque o coeficiente a é maior do que zero, nesse caso o coeficiente a é igual a 1, e repare que o ângulo formado pelo gráfico dessa função com o eixo x é de 45 graus. Uma característica que os três gráficos têm em comum é o fato de passarem pela origem do plano cartesiano, que é o ponto de coordenadas 0, 0. Você reparou isso? Isso ocorre porque o valor do coeficiente b é zero. Número 1. Observe a seguinte proporção. Para produzir 1 kg de sorvete, utiliza-se de 2 litros de leite. Para expressar essa proporção, podemos usar uma função f, cuja lei de formação é uma função afim, f de x é igual a 1 meio vezes x, em que f de x representa a quantidade em quilogramas de sorvete produzido quando se utiliza x litros de leite na produção do sorvete. Nesse caso, a igual a meio e b igual a zero. E o domínio da função f é o conjunto dos números reais não negativos. Esse símbolo R+, significa justamente o que eu acabei de falar, números reais não negativos, ou seja, números reais maiores ou iguais a zero. Uma observação. No geral, o domínio de uma função afim é o conjunto dos números reais como um todo. Porém, nesse caso, a função está aplicada em um contexto, e x é a quantidade de litros de leite. Não faria muito sentido a gente considerar quantidades negativas de leite que produziriam quantidades negativas de sorvete, tá certo? Agora, então, vamos completar a tabela e, na sequência, vamos construir o gráfico da função no plano cartesiano e, na sequência, vamos responder algumas questões. Na tabela, a gente começa com x igual a zero, então vamos calcular o valor de f de zero, substituindo x por zero aí na expressão algébrica que representa a função. Você pode ver, f de zero é igual a zero. Com isso, a gente tem o primeiro par ordenado, que tem coordenadas 0, 0. Agora, calculamos f de 2, substituímos x por 2, e 1 meio vezes 2 é igual a 1. Então, f de 1 é igual a 1. Com isso, nós temos o par ordenado de coordenadas 2, 1. Agora vamos calcular f de 4. Substituindo x por 4, temos 1 meio vezes 4, e o resultado é 2.
Então, f de 4 é igual a 2. A gente tem mais um par ordenado que tem coordenadas 4, 2. Finalmente, vamos calcular f de 6. Substituímos x por 6 e 1 meio vezes 6 é igual a 3. Então, f de 6 é igual a 3. O último par ordenado tem coordenadas 6, 3. Certinho, a tabela já está pronta, agora nós vamos construir o gráfico. Mas eu preciso fazer uma observação. Para traçar uma reta, a gente só precisa de 2 pontos. Eu vou marcar 3 pontos porque não tem espaço aí no plano cartesiano para marcar o último ponto que tem coordenadas 6, 3. Veja aí então, eu marquei o primeiro ponto com coordenadas 0, 0, é a origem do plano cartesiano. Agora marquei o ponto de coordenadas 2, 1, e agora marquei o ponto de coordenadas 4, 2. Aí é só traçar a reta que passa por esses pontos e também passa pelo ponto de coordenadas 6, 3. É só continuar a reta e expandir aí o plano cartesiano. Letra A lei de formação f de x igual a meio x é de uma função linear ou de uma função identidade? É uma função linear porque a igual a meio e b igual a 0. Na função identidade, a é igual a 1. Letra B. A lei de formação f de x igual a meio x é de uma função estritamente crescente ou estritamente decrescente? É uma função estritamente crescente porque o valor do coeficiente a é meio, é um número maior do que 0. Letra C. De acordo com a proporção estabelecida para produzir 10 kg de sorvete, utiliza-se quantos litros de leite? Lá no início da atividade está escrito que f de x representa a quantidade em quilogramas de sorvete. Por isso eu substituí f de x por 10. Aí agora eu preciso encontrar o x correspondente. O valor de x vai indicar quantos litros de leite serão usados. Aí eu passei o 2 multiplicando para o primeiro membro. Aí ficou 10 vezes 2 igual a x. E 10 vezes 2 é igual a 20. Portanto, 20 é igual a x. Então, serão utilizados 20 litros de leite. Uma observação. A gente poderia ter resolvido de outra forma, apenas usando a proporção que está ali no início da atividade. Para produzir 1 kg de sorvete, utiliza-se de 2 litros de leite. 1 kg de sorvete para 2 litros de leite. Então, 10 kg de sorvete para 20 litros de leite. Letra D. De acordo com a proporção estabelecida, com 100 litros de leite pode-se produzir quantos quilogramas de sorvete? Como x é a quantidade de leite e são 100 litros, vamos calcular f de 100, o que significa que a gente tem que substituir a letra x por 100. E meio vezes 100 é igual a 50. Ou seja, 100 litros de leite serão necessários para produzir 50 kg de sorvete. Mais uma vez, a gente poderia ter usado a proporção que foi mencionada no início da questão. A quantidade de leite é sempre o dobro da quantidade de sorvete. Número 2. Analise o gráfico da função f de r em r abaixo e preencha as lacunas corretamente. A função f é definida por 5 sentenças e seu gráfico é constituído por 2 semirretas e 3 segmentos de reta. No intervalo de menos infinito a menos 3, a função f é definida por f de x igual a 3. Logo, nesse intervalo, a função é constante porque o valor da função não muda, é sempre igual a 3. No intervalo menos 3, 1, ou seja, para x de menos 3 até menos 1, a função f é definida por f de x igual a menos 2x menos 3. Essa lei de formação é uma função afim, sendo a igual a menos 2 e b igual a menos 3. Logo, no intervalo de menos 3 a menos 1, a função f é estritamente decrescente. Dá para observar isso no gráfico que tem uma tendência de queda nesse intervalo. No intervalo menos 1, 2, ou seja, para valores de x de menos 1 até 2, a função f é definida por f de x igual a x. Essa lei de formação é a lei da função identidade. Logo, no intervalo de menos 1 a 2, a função f é estritamente crescente, dá para ver isso pelo gráfico, que quanto maior o valor de x, maior também é o valor de f de x. Além disso, o valor do coeficiente a, que é igual a 1, é maior do que 0. No intervalo 2, 4, ou seja, para valores de x de 2 a 4, a função f é definida por f de x igual a 2. Logo, no intervalo de 2 a 4, a função f é constante.
Constante porque não muda. Para qualquer valor de x nesse intervalo, o valor da função é sempre o mesmo, é sempre igual a 2. No intervalo 4 mais infinito, ou seja, para valores de x maiores ou iguais a 4, a função f é definida por f de x igual a 1/4 de x mais 1. Essa lei de formação é a lei de uma função afim, sendo a igual a 1/4 e b igual a 1. Logo, nesse intervalo, a função f é estritamente crescente. Quanto maiores os valores de x, maiores são os valores da função. Além disso, o coeficiente a, que é igual a 1/4, é um número maior do que 0. Antes de concluir, eu queria voltar rapidamente à atividade 1 da semana 2 para esclarecer um ponto e fazer uma pequena alteração. Eu gostaria de agradecer a uma pessoa que deixou o comentário no último vídeo, chamando a atenção para esse assunto que eu vou tratar agora. Veja que na última lacuna, em que fala sobre o domínio da função, eu coloquei agora o R+, está até em vermelho aí escrito. Antes eu tinha colocado só o R. Como eu já disse nesse vídeo anteriormente, essa indicação R+, significa conjunto dos números reais não negativos, ou seja, representa todos os números reais de 0 para cima, maiores ou iguais a 0. Nesse contexto específico, é interessante que essa alteração seja feita, é importante que isso seja feito porque x representa o tempo em que o carro fica estacionado, e o tempo é contado a partir do 0. Aí, no item B da atividade 1, também lá da semana 2, é importante que você faça a mesma alteração. Veja que eu escrevi agora R+ em relação ao domínio, está aí em vermelho, porque novamente a gente está se referindo ao tempo. Mais uma vez eu quero agradecer a quem deixou esse comentário lá no vídeo anterior. Peço desculpas por não ter feito essa indicação mais precisa e correta em relação ao domínio nessa atividade número 1 lá da semana 2. Mas agora a correção está feita, é só acrescentar o mais, o sinal de adição na frente do R. Então é isso, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET volume 4. Reforçando o que eu disse lá no início, na descrição há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais e também para se inscrever no meu canal no Telegram. Se você gostou desse vídeo e, claro, se quiser, compartilhe com outras pessoas. E se quiser receber um aviso sempre que um vídeo novo for publicado, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!